Muito obrigado, Senhora Presidente. Quero também, naturalmente, esta primeira vez que venho aqui a esta Comissão, saudar todas e todos os senhores e os senhores deputados que a integram e que estão hoje aqui presentes, em particular. É sempre com muito gosto que desempenho esta minha função de vir prestar contas da nossa atividade, neste caso em particular sobre a atividade, sobre o destino, sobre a gestão do Fundo de Solidariedade da União Europeia, que neste caso se refere à sua ligação ao financiamento do processo de reconstrução decorrente dos danos dos incêndios de 2017. Queria, antes de responder às questões colocadas pelo deputado e pelo PSD, pelo deputado Duarte Marques, fazer aqui algumas notas de enquadramento sobre o Fundo de Solidariedade da União Europeia. E queria referir algumas questões de natureza genérica para a informação desta Comissão, que julgo necessárias para se entender aquilo que de seguida vou prestar em matéria de informação e de prestação de esclarecimentos. Eu queria dizer que importa aqui referir algumas características deste fundo. Este fundo é um fundo que importa aqui referir, em primeiro lugar, que apesar de querer auxiliar os Estados-membros no financiamento de despesas urgentes decorrentes de catástrofes, não é um fundo com tempo de decisão compatível com a urgência da intervenção pública, compatível com a urgência da intervenção. Depende de um processo longo, moroso, complexo, sequencial, de uma primeira decisão da Comissão Europeia, para depois ir a uma decisão que tem de ser ratificada pelo Parlamento Europeu. Conforme o Sr. Deputado Duarte Marques disse, ele foi primeiro até do nosso lado. Nós tentamos reunir as condições para que pudesse ser viabilizada o acionamento e a apresentação de uma candidatura com base no evento dos fogos e dos incêndios de Pedrógão e tentamos encontrar essa solução. Não foi possível encontrar porque o requisito mínimo é um requisito exigente para se poder acionar este mecanismo de apoio de urgência e que depois, infelizmente, para o país, mas que a oportunidade infelizmente, de se juntar mais danos decorrentes do incêndio de outubro, nos proporcionou atingir o mínimo necessário de danos de forma a acionar o mecanismo do Fundo de Solidariedade. Mas importa aqui dizer que essa candidatura, adicionada dos danos de outubro, foi apresentada em finais de novembro e o Fundo de Solidariedade foi decidida a sua comparticipação em junho de 2018. Portanto, o tempo da sua decisão não era certamente compatível com a necessidade da urgência e da intervenção pública. Também importa aqui referir, e de uma forma clara, e que muitas vezes tem sido omitida no debate sobre a aplicação dos fundos deste instrumento, é que ele é bastante restrito no seu objetivo e logo na elegibilidade das despesas que pode suportar. Diz o artigo 3º, número 2 deste fundo, que ele tem como objetivo complementar os esforços dos Estados e cobrir uma parte das suas despesas públicas. Volto a referir,
complementar os esforços dos Estados e cobrir uma parte das suas despesas públicas. Portanto, não pode financiar, por isso, a recuperação do património privado, quer este seja titulado por pessoas, quer seja titulado por empresas. Como sabem, e bem, o Governo, aliás, julgo que merecerá a concordância da generalidade, para não dizer da totalidade, dos senhores deputados, elegeu como primeiras prioridades a tratar em matéria de reconstrução a habitação das pessoas e a reposição do parque produtivo afetado nas empresas e logo dos postos de trabalho que foram afetados e constituiu a primeira prioridade da reconstrução e da recuperação. Portanto, o Fundo de Solidariedade da União Europeia não podia, em termos legais, responder aquilo que era a nossa primeira prioridade, aquilo que era a primeira prioridade de tratar primeiro das pessoas e de tratar da economia e dos postos de trabalho que se encontravam, sobretudo nos incêndios de outubro, forte e de uma forma significativa afetados nos territórios em causa. Portanto, havia aqui também, da parte do Fundo de Solidariedade, uma impossibilidade de ser útil às prioridades do Governo no tempo em que ele estava disponível. Finalmente, e para começar a responder às perguntas do Sr. Deputado Duarte Marques, ele é limitado na intensidade e no montante do apoio que disponibiliza. Para um valor que deve ser reportado para cumprir o acionamento do fundo, tivemos de identificar, e conseguimos esse exercício técnico, que não foi fácil, reportamos danos no valor total de 1,5 mil milhões de euros, no total, incluindo, naturalmente, danos sobre a floresta, sobre as habitações, sobre o parque produtivo, sobre um sem número de danos, incluindo as necessidades de florestação. A lógica do fundo é considerar os danos totais para efeitos de acionamento, o que não quer dizer que esses danos depois venham a ser todos elegíveis em matéria de apoios. Portanto, e relativamente a esses danos, mandam as regras da União Europeia que a taxa de apoio é uma taxa de apoio baixa, ou seja, ela fixa e tem fixado para cada uma das regiões em concreto valores de referência. E o valor de referência que havia para a região centro e norte era de perto de 1.000 milhões de euros. E o valor que resulta, ou que explica os 50,6 milhões de euros, é um valor que resulta de uma conjugação de até o valor do teto dos 1.000 milhões de euros de apenas 2,5% e de 6% até o valor reportado dos danos, ou seja, dos mais 500 milhões de euros. Ou seja, no final, relativamente aos danos que nós reportamos, tivemos uma taxa de intensidade de 3,5 milhões de euros. Ou seja, o Fundo de Solidariedade da União Europeia foi importante, certamente é importante, nós não desprezamos, são mais 50 milhões de euros que vieram em socorro das nossas necessidades de financiamento do nosso plano de reconstrução, mas importa aqui referir o seguinte, é que esses 50 milhões de euros cotejam com um valor total do nosso plano de reconstrução que neste momento vai em 670 milhões de euros. Ou seja, o Fundo de Solidariedade da União Europeia não representa mais do que 7,5% do total do custo do plano de reconstrução. Portanto, nós não aceitamos que se reduza o plano de reconstrução apenas ao Fundo de Solidariedade da União Europeia. Estamos aqui dispostos a esclarecer tudo o que tem a ver com o Fundo de Solidariedade da União Europeia, mas não confundamos que o plano de reconstrução tem a ver com esta parcela que representa apenas 7,5% do total do plano de reconstrução. Por isso mesmo, quando falamos do apoio a municípios, por isso mesmo quando falamos de percentagens destinadas a municípios versus
despesas públicas, devemos falar e devemos ter sempre em conta que este é um instrumento limitado nas elegibilidades, dado o regulamento que assim o impõe. Portanto, não é lícito tirar conclusões mais gerais de um instrumento que não representa mais do que 7,5% do total do nosso plano de reconstrução. Como, se quiserem, eu estou disponível para explicar o que é que representam os outros 92,5%, incluindo, aliás, conforme eu vou ter de fazer para responder às perguntas do deputado Duarte Marques, incluindo as outras verbas que, relativamente aos municípios, fora do Fundo de Solidariedade da União Europeia, nós apoiamos também em termos de infraestruturas municipais, tentando responder à questão que colocou. Portanto, eu não sei, já esgotei, digamos, aqui um minuto, mas eu registro aqui e vou tentar responder às questões que colocou no tempo que eu tenho disponível, depois nas respostas que eu tenho aqui disponíveis. Vamos passar agora à primeira ronda. Não, Sr. Presidente, só um momento, Sr. Deputado. Vamos passar à primeira ronda e quem tem palavra na primeira ronda, de acordo com o regimento, é exatamente o grupo parlamentar do PSD, que por acaso é o maior grupo da Assembleia da República e por isso, de acordo com o regimento, tem agora a palavra. Sr. Presidente, peço desculpa, isto é uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Esta audição tem uma apresentação, que nós temos 5 minutos, onde podemos colocar perguntas ao Governo e o Governo tem que responder. Esses 8 minutos seguintes, eu tenho mais perguntas para fazer em função das respostas que deveria ter tido agora. O Sr. Ministro esteve aqui 11 minutos a falar sobre o apoio, os fundos, etc., mas não respondeu a uma única das perguntas que eu lhe fiz. E eu não consigo prosseguir nas perguntas sem ter estas respostas, porque depois, eu já sei, se o Sr. Ministro não me responder a seguir, eu não posso fazer uma réplica. E, portanto, eu até abdico de parte do nosso tempo para o Sr. Ministro me responder às perguntas concretas que eu fiz. E devo dizer, Sr. Presidente, eu só fiz perguntas sobre o Fundo de Solidariedade da União Europeia. Não fiz uma única pergunta sobre outros fundos. Só fiz sobre este. Quis ser muito específico. E digo, Sr. Presidente, isto não é uma Assembleia Municipal. O Sr. Ministro vem aqui para responder a perguntas dos partidos. O Grupo Parlamentar do PSD pediu esta audição porque tem dúvidas sobre muita coisa. E o Sr. Ministro vem cá para responder. E terá todo o tempo do mundo para responder. Eu até lhe dou já os meus 8 minutos. Eu quero que responda a isto, porque eu sei porque é que lhe fiz estas perguntas. E o Sr. Ministro também sabe. Então está terminada a interpelação à mesa. Sr. Ministro, eu tinha do início dado a tolerância até 15 minutos. Tem 15 minutos. Por isso, Sr. Ministro, utilize a tolerância. Se favor, utilize. Sr. Presidente, posso também fazer uma interpelação à mesa, que eu agora gostaria de perceber qual é que é, porque o PSD não pode ter também o tempo todo desta reunião, não é? Portanto, se eu bem percebo, o PSD prescinde. A mesa interpretou como a necessidade de respostas que não foram dadas no tempo de intervenção do Sr. Ministro. A mesa, através da minha introdução informal com o Sr. Ministro, foi no sentido de dizer que tinha 10 minutos na grelha de tempos, mas que havia flexibilidade até aos 15 minutos. Uma vez que o Grupo Parlamentar do PSD está a insistir nas respostas que não foram dadas pelo Sr. Ministro, a Presidente entende que o Sr. Ministro pode continuar como se estivesse na intervenção inicial, com a tolerância que a mesa tinha inicialmente apresentado. Por isso, Sr. Ministro, vai... Sr. Presidente, mas peço desculpa. Isto não pode ser assim, há regras de jogo que têm de ser cumpridas. O Sr. Ministro, as perguntas são respondidas de acordo com aquilo que o Governo entender que deve responder, tal como as respostas são feitas pelo Governo e as perguntas são feitas pelos grupos parlamentares. Cada qual define aquilo que quer dizer. As regras do jogo estão bem definidas, Sra. Presidente. É 5 minutos para o PSD inicialmente, o Sr. Ministro tem 10 minutos, depois o PSD teria 8 minutos, o Sr. Ministro teria 8 minutos, depois o Partido Socialista, que também não prescinde de ter uma intervenção em tempo oportuno e não vai estar aqui 1 hora à espera
que o PSD e o Sr. Ministro dialoguem. Penso que os outros grupos parlamentares terão a mesma ideia. Portanto, o que eu queria perguntar é quais é que são as regras do jogo. Porque foram as que eu se o enunciei PSD... há pouco e vamos acabar este incidente. Não vamos continuar este incidente. Sr. Presidente, eu ainda não terminei a minha intervenção. O Sr. Ministro já anuiu a usar a tolerância que foi dada inicialmente para... O Sr. Ministro já anuiu para responder às perguntas. Todos estamos interessados nesta comissão, em qualquer comissão parlamentar que fiscalize, como tem a obrigação de fazer a ação do Governo, de sermos esclarecidos. Ninguém está aqui a tentar obstaculizar o esclarecimento cabal do objeto desta audição. Nós estamos também, o Sr. Sra. Ministro Presidente. já manifestou, acabou de manifestar aqui formalmente, que está disposto a responder nos 5 minutos de tolerância da mesa. E eu vou dar... compete-me a minha condição E o dos trabalhos. PSD prescinde do tempo, Não parte do prescindo, tempo, não é? não prescindo Foi o porque a mesa já tinha, deputado são Duarte Marques duas tinha dito questões isso. diferentes. Não vamos dialogar, se me permitem, está resolvido o incidente através da anuência do Sr. Ministro e através da condução sensata desta audição, que tem como objetivo o esclarecimento cabal desta situação. O Sr. Ministro está a colaborar. Tem a palavra ao Sr. Ministro nos 5 minutos de tolerância que a mesa tinha inicialmente dado. Muito obrigada, Sr. Ministro, pela colaboração. Bom, de uma forma muito sucinta, o prazo para a execução é aquele que está no regulamento do FSUE, ou seja, todos os concursos determinaram um prazo para a execução que é o final deste ano, até porque a lógica dos apoios deste fundo é de uma lógica de ressarcimento das despesas incorridas. Nós é que, portanto, temos este prazo alargado, porque nem tudo pode ser ressarcido de imediato, portanto, é até final deste ano. Aquilo que tem em matéria de execução, nós abrimos os concursos, aprovamos as candidaturas, aprovamos, portanto, pusemos a concurso nos municípios 24,1 milhões de euros, aprovamos depois mais 5 milhões de euros do que os 24 sujeitos a concurso, uma vez que se constatou que as necessidades de candidaturas apresentadas em projetos concretos tinha-se apurado esse valor. Portanto, nós, em matéria de decisão, assumimos o risco de financiar esses 25 milhões de euros, portanto, para além da dotação inicialmente prevista. No outro, destinado a entidades da administração pública, na proteção civil e na floresta, portanto, os dois somados, temos um montante de 26,5 milhões de euros. Portanto, nós não estamos ainda na fase da execução propriamente dita, a execução está a andar e esperamos até o final do ano da prestação de contas. Portanto, isto em matéria de execução. Quanto à matéria de financiamento, e agora eu tenho de sair um bocado do Fundo de Solidariedade para lhe explicar direitinho como é que se financiaram as infraestruturas municipais de todos os municípios afetados por incêndios em 2017, para que não restem dúvidas e relativamente à articulação com o FEM e também com o Portugal 2020. Relativamente aos incêndios de junho, aquilo que foi a fonte de financiamento foram os fundos estruturais. O Portugal 2020, através do PO Centro, para isso sofreu uma reprogramação, abriu o concurso e apoiou os municípios afetados nesses territórios de junho. Como o Portugal 2020 apoia a 85% de taxa, os restantes 15% foram financiados pelo FEM. Portanto, volta pelo FEMA. Portanto, pelo Fundo de Emergência Municipal, a Contrapartida Nacional. Porque se entendeu que os incêndios de junho e mais tarde os incêndios de outubro, pela gravidade e pela proporção que tiveram, mereciam um tratamento excepcional, que ultrapassavam as regras normais do apoio concedido normalmente através do Fundo de Equilíbrio Municipal. Portanto, de junho foi este o formato. De outubro, decidiu-se
que este apoio a 100% seria todo financiado através do Fundo de Solidariedade da União Europeia. É o que nós estamos a fazer através deste concurso, 100%. Os restantes, onde também existiram incêndios, para além destes 2 períodos críticos que envolveram não só percas para os municípios, mas sobretudo envolveram danos severos em habitações, danos severos em empresas e parques produtivos, mas sobretudo também percas de vida que constituíram um efeito dramático desses incêndios. Portanto, constituíram para nós situações de exceção que justificaram apoios excepcionais para todo este conjunto de danos. Para os restantes apoios, aplicaram-se as regras normais do Fundo de Emergência Municipal, ou seja, de um apoio a 60%. Foi isso que foi feito. Portanto, e o FEM abriu um concurso para os outros meses que não estavam incluídos nos incêndios de junho e nos incêndios de outubro. Portanto, foi este o mecanismo para ser claro e integrado e total relativamente aos apoios aos municípios. Para além destes apoios, também existiram outros que abriram-se no âmbito do Portugal 2020. Eu posso citar 2. Um deles que cobriu 19 municípios do Planalto Beirão. Teve a ver com a infraestrutura que trata os resíduos e que trata os efluentes derivados do tratamento do Planalto do Alto Beirão, que foi altamente danificado no incêndio de outubro e que requereu uma intervenção do investimento de mais de 5 milhões de euros. Portanto, de mais de 5 milhões de euros e que beneficiou mais de 19 municípios que estão agregados nessa solução. Portanto, trata-se também de um apoio a uma infraestrutura que não passou por nenhum destes esquemas. Foi uma solução de uma engenharia de financiamento em que o Ministério do Planeamento promoveu ativamente e que envolveu os fundos estruturais, envolveu o fundo ambiental e envolveu um sistema, o chamado sistema O Repor, porque se tratava de uma empresa municipal e que foi possível também, complementarmente, apoiar os municípios. Bom, duplicação de fundos não há, portanto não há. Eu disse aqui que não há duplicação de fundos do FEM, com nenhum destes, se houver, existirão linhas autónomas do FEM que não serão para danos decorrentes de incêndios, não sei se trata de uma outra aplicação autónoma, não sei qual é que é a atividade que o FEM terá eventualmente relativamente a outras questões. Outra questão também, naturalmente que os critérios de afetação no âmbito do Fundo de Solidariedade da União Europeia são critérios claros. Todos os bens que são financiados, quer em matéria de reconstrução, reparação ou de substituição, têm de ter uma relação clara com os incêndios. Portanto, têm de ser danificados, perdidos ou relacionados de alguma forma com os incêndios. Isso é matéria que agora os serviços que procedem aos pagamentos têm de ter evidência disso e apenas, portanto, o relato e evidência em processos de acompanhamento desses projetos e de pagamento associado relevar esses aspectos ou não. Obrigada, Sr. Ministro. Passamos agora então à primeira ronda. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD nos termos regimentais. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques. Sr. Presidente, muito obrigado. O Sr. Ministro viu que afinal pode dar algumas respostas, não deu todas as que eu pedi e há 2 que ficaram por responder. Uma que ficou por responder foi que prejuízos, de que períodos de 2017 é que foram incluídos na candidatura. E isto é importante porquê? Porque o Sr. Ministro disse muito bem que este apoio foi aprovado
ratificado pelo Parlamento Europeu, e é o próprio Parlamento Europeu que recomenda ao Governo português que faça a distribuição das verbas em função dos prejuízos reportados por cada concelho. E o Sr. Ministro, na candidatura, pelo menos no documento que veio para a Assembleia da República, diz, a determinada altura, que são os prejuízos dos fogos de junho, de julho, de agosto, de outubro, portanto, cobre o verão todo. Mas é curioso que, em plena campanha eleitoral, o seu gabinete envia para um jornal, para um órgão de comunicação social chamado Polígrafo, uma nota para responder a uma pergunta do ex-ministro Pedro Marques, que diz que, na sequência dos incêndios de junho, Portugal acionou o FSUE, apresentando a candidatura a 7 de julho de 2017 e, posteriormente, em dezembro, complementando-a com os danos ocorridos em outubro. E a pergunta que eu lhe faço é, Sr. Ministro, qual é que é a verdade? É da candidatura que mandou para Bruxelas ou o que está aqui? É que os fogos de agosto, na sua candidatura, estão lá, dizem respeito a muitos concelhos que não foram apoiados, da região onde a Sra. Secretária de Estado era autarca, mas afinal, na resposta ao polígrafo, já não estão. Porquê é que fez isto, Sr. Ministro? Qual é que é a verdade? Devia ter respondido a esta pergunta inicialmente quando lhe dei a oportunidade. Afinal, os prejuízos de julho e de agosto estão ou não estão na candidatura? Segundo, o Sr. Ministro tem que dizer aqui hoje se as despesas com os meios aéreos, do aluguer de horas extras dos meios aéreos, estão ou não estão a ser pagos pelo Fundo de Solidariedade. O Sr. Ministro tem que dar esta resposta aqui aos portugueses. E faço mais uma pergunta, Sr. Ministro. Como é que explica que, no âmbito de uma providência cautelar colocada no Tribunal de Leiria, a juíza responda, e o Sr. Ministro foi notificado sobre isso, ou instituições sobre a sua tutela, que há concelhos neste país que receberam do Fundo de Solidariedade e do Fundo de Emergência Municipal. E a própria juíza diz que o Governo não lhe respondeu a dizer a verdade. E o Sr. Ministro tem a obrigação de saber isto. Sabe porquê? Porque é o seu gabinete que gera estes fundos. E o Sr. Ministro tem conhecimento sobre esta matéria, não pode dizer que não sabe. Porque o Sr. Ministro também disse que a União Europeia demorou muito tempo a mobilizar este fundo, mas não disse aqui aos portugueses que recebeu um adiantamento logo em 2017. Ou pelo menos o Governo anunciou isso. O que devia responder aos portugueses também é porque é que demorou 6 meses a aprovar as candidaturas das câmaras municipais que tiveram o privilégio de ter acesso a estes fundos. Porque, como o Sr. Ministro disse muito bem, isto só pode ser usado para despesa pública, para danos públicos. É verdade que se todos os concelhos afetados tivessem acesso a isso, os concelhos não tinham que se endividar para poder receber a ajuda do Fundo de Emergência Municipal e esse dinheiro faltar às pessoas. É que os concelhos que não receberam do Fundo de Solidariedade tiveram que se endividar, gastar dinheiro que podia ser para outras coisas, para pagar prejuízos. É verdade, é, Sr. Ministro. É verdade. Os municípios... Oh, Sr. Ministro, desculpe lá. Ó Sr. Ministro, os municípios que receberam do Fundo de Emergência Municipal, que não tiveram Fundo de Solidariedade, para poder receber o Fundo de Emergência Municipal, tiveram que se endividar para receber a ajuda do Estado. É verdade, é, Sr. Ministro, eu digo que não é verdade. Se não sabe, devia saber. Porque é assim, se não tiverem receitas disponíveis, têm que pedir emprestado. Eu dou-lhe um exemplo, Sr. Ministro. O Conselho de Mação teve que se endividar. Quer-me ensinar sobre isso? Eu estava na Assembleia Municipal, fez esse endividamento. E muitos outros tiveram que o fazer para recorrer. Portanto, se quer desmentir, desminta aqui. Terceiro ponto, Sr. Ministro. O Sr. Ministro não respondeu à questão dos meios aéreos. Eu devo-lhe dizer, quando há pouco dizia que era para fundos, que o FSE devia ser usado para cobrir os prejuízos diretos dos concelhos, das comunidades. O Fundo Social, o Fundo de Solidariedade da União Europeia, fala em comunidades. E sempre que uma Câmara Municipal gasta um dinheiro, fala de comunidades. Fala de comunidades. Fala para apoiar as comunidades envolvidas. Eu bem sei que a vossa questão é muito simples. Querem dar a entender que o PSD queria que este dinheiro fosse para a reconstrução de casas ou fosse para a reconstrução de empresas. Nós sabemos que não é. Sabe porquê? Porque muitos de nós trabalharam até na constituição deste regulamento. Mas fica a saber que sempre que uma Câmara Municipal não recebe a ajuda devida para cumprir as suas obrigações para com a comunidade, depois vai ter que ser a Câmara a pagar esse dinheiro para reconstruir aquilo que é o património municipal e não tem o dinheiro suficiente porque não recebeu tudo aquilo que tinha direito. Agora, eu faço-lhe outra questão, Sr. Ministro, que tem a ver com a duplicação. Os senhores têm ou não têm a noção que há municípios deste país que herderam 3 e 4 mil hectares e que reportaram prejuízos de cerca de 4 milhões de euros? Ou que há outros que, mesmo sem pedirem na sua candidatura para terem pagas horas de trabalho de máquinas de rasto,
reportaram 3 e 4 vezes mais horas de trabalho, de funcionamento dessas máquinas alugadas do que outros com o quádruplo da área ardida. E mesmo isto aconteceu sem terem colocado isso na candidatura apresentada ao Fundo de Solidariedade. O Sr. Ministro, se calhar, devia investigar isto também, devia saber. E o Sr. Ministro, há aqui mais algumas questões que vai ter que responder. O Sr. Ministro há bocado disse, e muito bem, que isto serve para cobrir prejuízos causados durante os fogos. Então como é que explica que tenha sido utilizado para adquirir veículos e meios que não tenham ardido nos fogos? Se não arderam nos fogos, não foram danificados nos fogos. Como é que isto pode estar a ser usado pelo Estado para isto? O Sr. Ministro disse, e muito bem há bocadinho, que a União Europeia, pois não pode, mas vai ter que explicar como é que há várias instituições sob sua tutela que estão a fazer. Por isso é que eu queria e pedi ao Sr. Ministro que entregasse neste Parlamento a lista de despesas submetidas e as aprovadas. Porque o Sr. Ministro disse há bocado aqui, e muito bem, que a União Europeia demorou muito tempo para mobilizar. E, portanto, isso atrasa os processos. Mas a União Europeia fez-lhe um adiantamento. E mesmo depois do adiantamento, o Sr. Ministro é que optou por estes 2 avisos. E depois demorou pelo menos 6 meses a aprovar as candidaturas das câmaras. Até o Fundo de Emergência da Madeira foi bem mais rápido. Portanto, se há algum atraso, não é na mobilização da União Europeia, é na sua ação a despachar estes processos. E digo-lhe mais, se não tivesse fechado tanto o número de municípios que podem receber do Fundo de Solidariedade, se calhar tinha a execução mais adiantada, porque há muita coisa para recuperar que é de caráter público, é municipal, e que não está feito. E se pudessem ter acedido ao Fundo de Emergência Municipal, de Solidariedade da União Europeia, se calhar já estaria resolvido. Porque aquilo que o Sr. Ministro decidiu é uma discriminação. E digo mais, só para terminar, Sr. Ministro, é que nós não podemos compreender como é que o Governo ignora uma lei da Assembleia da República, e podem verificar que é a Lei 13 de 2018, aprovada por unanimidade neste Parlamento, por unanimidade, que estende a outros concelhos, a um grupo significativo de outros concelhos, incluindo vários do Médio Tejo, os apoios dados às vítimas de Pedrógão e dos fogos de outubro. Sabe, Sr. Ministro, essa lei altera um decreto do Governo e diz que todos os apoios dados às vítimas de Pedrógão e aos de 15 de outubro têm que ser estendidos a outros concelhos. E não fizeram, Sr. Ministro, sabe porquê? Porque até a formação profissional, termino, Sra. Presidente, até a formação profissional paga de forma diferente às pessoas que são oriundas desses concelhos ou dos outros. E, portanto, sempre que há um apoio àqueles concelhos que não é dado aos restantes, o Governo está a violar a lei. E eu gostava que me respondesse se conhece esta lei da Assembleia da República e porque é que não está a cumprir. Porque se estivesse a cumprir, não estava aqui hoje a responder a estas perguntas. E, Sr. Presidente, termino dizendo que há perguntas que o Sr. Ministro não respondeu e que tem que responder nesta Casa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra o Sr. Ministro para as respostas. 8 minutos. Sr. Deputado Duarte Marques, o FSUE não é gerido em gabinete nenhum. Não sei se tem alguma recordação de tempos em que programas desta natureza eram geridos em gabinetes ministeriais. Conosco não é assim, certamente. Sabe porquê? Porque nós, assim que recebemos este montante, a primeira coisa que fizemos foi publicar no Diário da República um regulamento onde descrevemos de uma forma clara, cristalina e transparente todo o processo de decisão e atribuindo à Agência de Desenvolvimento e Coesão a gestão toda e a decisão sobre estes processos. E mais ainda, e criando um processo claro e transparente de abertura de concursos, por forma a que tudo se passasse de forma objetiva, aliás, seguindo a par e passo todo o processo dos fundos comunitários aos quais não éramos obrigados a seguir. E mais ainda, Sr. Deputado, introduzimos nesse mesmo despacho um sistema de gestão e controlo, onde está lá previsto a articulação com o OLAF, que é o organismo de luta contra a fraude a nível europeu e comunitário, e a intervenção da Inspeção-Geral de Finanças. E fizemos isso e não éramos obrigados a fazer.
fizemos isso e não éramos obrigados a fazer. Já que falou do gestão do último apoio ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, que foi aplicado à região autónoma da Madeira, a propósito dos incêndios de 2016, vá à procura de despachos dessa natureza, vá à procura de concursos que tenham sido abertos e diga-me lá se sabe, por acaso, qual a lista dos municípios que viram candidatados e viram apoiados, ou quais foram os beneficiários desse mesmo Fundo de Solidariedade na região autónoma da Madeira. Tente lá perceber quais são os beneficiários. Não, é que está aqui a fazer acusações de falta de transparência. É bom comparar, digamos, os sistemas que aqui existem, esses sistemas, aliás, que são quase que contemporâneos e que revelam práticas distintas em matéria de comparação, em matéria de transparência e de aplicação de fundos que são públicos. Portanto, relativamente a esta matéria, acho que estamos falados quanto à questão da transparência. Bom, se tem conhecimento de uso indevido e antirregulamentar de verbas, quer da União Europeia, quer do Orçamento de Estado, o senhor deputado sabe muito bem aquilo que tem a fazer. Ou nos comunica a nós, para efeitos administrativos e de processo, ou então também tem uma outra alternativa, comunica às autoridades competentes. Não, desculpe lá. Ou nos comunica a nós, ou nos comunica a nós, ou comunica às autoridades competentes. Portanto, o que não serve é, de certeza absoluta, lançar estas suspeições, aliás, sobre outros municípios, que não deixam de ser, para nós, pelo menos são entidades públicas que merecem todo o nosso crédito e não, desculpe lá. Desculpe lá, pronto. Agora, vamos a factos em concreto. Nós, aquilo que aplicamos na outra parte, que o senhor deputado demoniza, que acha, que são despesas públicas e até apelidou-as de despesas correntes do Estado, em primeiro lugar, relativamente aos meios aéreos. Nós, aquilo que fizemos foi pagar parte dos meios aéreos extraordinários relativamente àquilo que eram os meios aéreos normais. Meios aéreos que foram contratados extraordinários, confirmo, e não tenho qualquer tipo de problema. Aliás, isso vai constar do relatório final e que vai ser auditado. Pronto, primeira questão. Agora, segunda questão, Autoridade Nacional de Proteção Civil. Senhor deputado, qual é que é a diferença substantiva que vê entre a reparação de um veículo de combate a incêndios, se for apresentado pelo município de Oliveira do Hospital, ou de Tábua, ou de Mortágua, ou a apresentação desse mesmo veículo pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, ou de Tábua, ou de Mortágua? Qual é que é a diferença substancial? É que não sei se sabe, é que a maioria das despesas da Associação Nacional, da ANPC, que estão na candidatura financiada pelo Fundo de Solidariedade da União Europeia, são pagamentos às associações de bombeiros. Não sei se sabe. É que não sei se sabe, quer dizer que na prática é comparar, é dizer que se for para uma autarquia, um veículo, a reparação de um veículo de combate aos incêndios é boa despesa. Não interessa. Se for de uma associação de bombeiros, alta aí, que já é despesa corrente do Estado. Mas aquilo que lhe posso garantir é que a maior parte, e tenho aqui listas e listas, de pagamentos de diversos material que foi danificado, que foi inutilizado porventura algum e que agora, conforme eu disse, vai caber à Agência de Desenvolvimento e Coesão, em articulação com a CCDR, que estão a analisar
a relação daquilo com os incêndios verificados. Pronto, mas está bem, mas é isso que se passa, e antes de se dizer, antes de se globalizar, digamos tanto a questão de que tudo o que é Estado é mau e tudo o que é Estado é mal aplicado, e conforme eu disse, isto trata-se de aplicação de 7,5% do total do dinheiro que o Orçamento de Estado e os fundos estruturais muito bem aplicaram no processo da construção. É isso que eu venho aqui dizer. E estou disponível para prestar os esclarecimentos todos. Quanto à transparência, já falamos, já julgo que já respondi às questões essenciais que lhe coloquei. Muito obrigada, Sr. Ministro. Presidente, peço Tem desculpa. agora... Sobre a questão da candidatura, o Sr. Ministro não respondeu na primeira volta nem na segunda. Quais foram os prejuízos colocados na candidatura? Não, Era importante só dizer se meteu a gosto ou não. Ainda tenho tempo, ainda posso. Então, A candidatura já lhe respondi. A candidatura apresentou custos de construção e custos de requalificação de florestas no valor de 1,4 mil milhões de euros. Não quer dizer que elas fossem todas elegíveis, não, e não foram certamente, e não destrinçou e cobriu todo o território e todo o tempo, digamos, tanto quanto. E naturalmente também não discriminou as verbas do Fundo de Solidariedade, não discriminaram de uma forma genérica concelhos, porque as outras intervenções também não discriminaram concelhos. E mais, e deixe-me também dizer-lhe uma coisa. Não sei se sabe que o município de Mação foi ao esquema e ao local e ao instrumento, candidatou-se ao FEM, obteve uma verba e uma comparticipação que, por acaso, é uma das maiores verbas... Não, mas é uma das maiores verbas que tem comparativamente com aquilo que os municípios no âmbito do FSUE teve. E mais ainda. E no âmbito do FEM tem regras mais flexíveis que dispunha, digamos, no quadro do FSUE. Pronto, beneficiou de um apoio de 1,6 milhões de euros. 1,6 milhões de euros. muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas. Já lá tem.